Boa tarde, pessoal. Estamos ao vivo na plataforma de webinars do Embarcados. Aqui na plataforma de webinars, onde vocês conferem assuntos relacionados a pesquisa e desenvolvimento, aí para o pessoal que desenvolve projetos, desenvolve produtos, né, na área de sistemas eletrônicos, sistemas embarcados e internet das coisas. Vocês me ouvem bem? Gostaria de que vocês interagissem aqui no chat, dissessem qual o nome de vocês, de que estado vocês estão falando, né, para a gente fazer um networking aqui no chat. O chat do lado esquerdo aqui do seu vídeo. Pessoal, então, aqui na plataforma, a gente traz sempre, né, muito conteúdo técnico para vocês desenvolverem. E hoje nós trouxemos aqui Andrei Alves Cardoso, que é engenheiro de firmware e tech lead na Traction. Esse webinar que é promovido hoje pela Traction, né, que é a primeira vez que faz o webinar aqui com a gente, né, então a gente agradece bastante a parceria aí da Traction. E hoje o Andrei vem aqui falar sobre programação orientada a eventos e C++ moderno em microcontroladores. Um assunto que é bem popular, um assunto que é bem polêmico e um assunto que gera bastante dúvidas aí, principalmente para o pessoal que desenvolve todo dia utilizando outras linguagens de programação. O que você aprenderá nesse webinar? C++ e seus diferenciais em relação ao C, suas revisões e sutilezas nas aplicações em sistemas embarcados, abordagem do firmware modular, interface genérica, metaprogramação, templates, padrões de projetos comuns e escalonamento corporativo, orientado a objetos e como o C++ pode te ajudar em tudo isso. O Andrei é Tech Lead lá na Traction, ele vem falar com propriedade aí, né? E também aí em nome da equipe que ele trabalha junto lá no dia a dia. Nós estamos ao vivo e eu vou trazer para a sala então agora o Andrei Cardoso. Andrei, tudo bem? Se apresente, por favor, abra o seu microfone e sua câmera e pode começar a apresentação. Obrigado, Thiago. Muito obrigado. Bom, de fato, como o Thiago disse, eu sou Tech Lead de firmware aqui na Traction, tá? Falando sobre a Traction rapidinho, antes de especificamente me colocar nela, aqui a Traction é uma startup industrial fundada em 2019, a gente está no ramo exatamente de monitoramento industrial. É uma empresa bem jovem, mas a gente já tem operações tanto no México quanto nos Estados Unidos. Nós temos mais de 200 funcionários. Recentemente fomos avaliados em 1 bilhão, coisa fantástica. E a gente tem vários produtos, tá, em diversas áreas, mais fantásticas áreas aqui dentro, que vão desde o hardware até a parte de ciências de dados e web também. Aqui nessa tela a gente tem um highlight de alguns dos nossos principais produtos, né? Nós temos à esquerda o sensor de energia nosso, para monitorar parâmetros de energia e, claro, detectar falhas e medir outros parâmetros interessantes. Nós temos nosso carro-chefe, nosso medidor de vibração, que a gente usa para poder detectar falhas e eventos que sejam de interesse de uma equipe de monitoramento de vibração. E a gente também temos uma plataforma de gestão de ativos, né, que é o TrackOS, que pode se usar para substituir papéis numa indústria. Então, toda aquela coisa de papelada, de passar ordem de serviço de um lado para outro, a gente consegue fazer um esquema bem da hora para deixar isso mais automático, bem registrado. Tá? Nós temos vagas abertas. Se você quiser, vai estar o link ali durante a apresentação na Traction. E eu mostrei esses produtos, e é claro, a gente vai falar de firmware no contexto deles, até porque existe muito firmware rolando em cada um de nossos produtos. Tá? E como a gente usa C++ nesses casos, tá? Aqui dando um detalhe do nosso processo de inscrição, das vagas que nós temos abertas, tá? Na parte de hardware a gente tem muita coisa, cara. Firmware, a gente tem muita coisa de hardware, vocês podem ir lá e conferir, e se alguém se interessar, quiser se inscrever, basta colocar lá que você veio pelo webinar do Embarcados, a gente vai saber a sua origem, vai ficar legal até a conversa. Tá? Bom, vamos falar de C++ agora, tema potencialmente polêmico, e já quero deixar alguns disclaimers para a nossa apresentação. A gente vai ver alguns sinaizinhos que eu coloquei para facilitar, orientar, e no caso aqui eu tenho o sinal do capelo, que é quando aparecer alguma simplificação didática, mas que talvez não seja de acordo com a formalidade do que a gente pode ter. Então, por exemplo, alguma explicação mais didática de como funcionaria uma biblioteca padrão, mas que no fundo talvez seja mais complexa.
Nós temos também esse símbolo de proibido, que é uma simplificação didática, mas que ela funciona se compilar, talvez se for um código que esteja mostrando, vai funcionar, mas talvez tenha alguma coisa que não seja adequada para o ambiente de produção, também é uma simplificação didática, né? E a gente também tem a exclamação, tá? É um recurso válido para produção também. Vocês podem usar se quiser, inclusive, mas ela tem algumas ressalvas. Vamos falar de bastante coisa hoje, tá? Vamos ter praticamente um curso rápido aqui de C++, mas falando mais de um contexto embarcado mesmo, como cada recurso desses aqui a gente pode usar para modelar o nosso sistema. Nós vamos ter uma justificativa, aquela do uso dessa linguagem de programação em comparação com o C, os custos delas, porque é impossível falar de C++ sem falar que tem custos, tá? Até uma das razões, talvez, que não se usa tanto o C++ seja um custo de desempenho, de consumo de recursos, o aumento do custo do produto também, porque vai ter que escolher um micro mais forte. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre versões, interessante falar de C++, até que a gente está falando de C++ moderno. C++ tem versões. É uma linguagem que se atualizou muito nos últimos anos, tá? Nas últimas décadas. E é claro, no fim, nós vamos ter um exemplo de modelagem do sistema embarcado, aplicando ali a orientação a eventos também, e algumas questões de padrões de projetos. Bom, primeira pergunta que tem que se fazer. Por que a gente gosta tanto de usar C para desenvolver um sistema embarcado? Faz todo sentido. Usar C é uma linguagem de baixo nível, ela traduz facilmente para código de máquina. As coisas ali que se faz em C é o que parece que está sendo feito, sabe? Se traduz muito bem para um assembly ali. Pô, uma atribuição em C talvez seja só mover uma coisa de um registrador para outro. É uma coisa que é sempre óbvio que está acontecendo ali. E por isso a gente tem confiança no desempenho, tá? De C. Exatamente por essa facilidade que se traduz para recurso de hardware. Lá a gente tem acesso aos recursos de hardware todos, sabe? A gente tem acesso praticamente ao silício ali, para poder acessar registrador e mudar o que está acontecendo. Tem pouca camada, na verdade, não tem nenhuma camada no nosso caminho. É uma linguagem muito estudada. Tá? Muito se sabe sobre ela, muito se desenvolveu os padrões nela. Existe desde os anos 70, né? Quando o Dennis Ritchie inventou, e tem uma vasta quantidade de bibliotecas rolando. Muito bom. É uma linguagem provada para desenvolvimento de SO. Que implica de baixo nível. Então, desde Unix e Linux, o próprio núcleo do Windows usou C para desenvolver. Bom, mas por que não C? Poderíamos dizer que falta orientação a objeto, PO, programação orientada a objeto. Falta orientação a objeto nativa, porque a gente vai ver que dá para a gente fazer, se a gente analisar bem, dá para fazer um estilo de orientação a objeto em C, passando ali o contexto dos objetos de um lado para o outro. Só falta que ela seja nativa. E uma PO nativa, ela facilita a gente fazer o encapsulamento, a abstração dos recursos que a gente venha a expressar dentro da linguagem. A gente pode usar, só que aí tem outras coisas que faltam, não só isso. Umas coisas úteis de C++ que a gente pode ver, pode ser a sobrecarga de função do operador. A gente vai ver também mais para frente o RAI, o Ray, também como é chamado, que é um padrão de projeto muito usado em C++, bem legal, que inclusive é uma coisa que dói em C, quando vai ver. Herança e polimorfismo é uma coisa fantástica também. Bom, a falta disso não impede de escrever um software embarcado em C, não impede de escrever software algum. C é uma linguagem completa e que vai servir para escrever qualquer software embarcado. Porém, digamos que ela dificulta, você passa a se preocupar com sutilezas que talvez, se você conseguisse ocultar por uma PO de verdade, seria interessante. Outras coisas que a gente pode falar, o que falta em C para justificar o uso de outra linguagem? Tratamento nativo de exceções, a gente tem que ficar passando código de erro para todo lado, uma tipagem forte, isso não chega a ser um grande problema se o programador for bem rigoroso, correção ali da tipos, às vezes a gente converte um ponteiro de um tipo para outro ali, a gente não sabe bem o que está acontecendo. E tem outra coisa bem legal, mas que a gente não tem muito direito em C, que é metaprogramação por modelos, lá os templates. Dá até para simular isso também, usando pré-processador, mas C++, como a gente vai ver, deixa isso tudo bem mais legal. E C++ nos provém com STL também. Então, um conjunto de recursos bem úteis. É uma faca de dois gumes, né? Porque dá para quebrar algumas coisas com ela, mas ela é bem forte. Bom, isso é polêmico, entretanto. Tá? Dá para se dizer que talvez nada disso é absolutamente crucial para se fazer um software embarcado ou qualquer software. Mas até aí, então, pelo mesmo argumento,
a gente poderia dizer que daria para fazer um site em C, gerar, em vez de usar PHP no back-end? Bom, daria, mas a gente deve concordar que seria bem mais difícil. Por que C++? Bom, porque C++ é basicamente o oposto de tudo que a gente viu de por que não C, tá? C++ também é uma linguagem de baixo nível, por incrível que pareça. Ela também se traduz muito bem para código de máquina. Existe como programar em C++ sem usar nenhum dos recursos de C++ propriamente dito, sem usar classes. Mas dá para usar muito mais recursos além disso. O legal de C++ é que muitas vezes a gente consegue ter o nível de granularidade do C com algumas coisas a mais que a gente julgar necessário. A gente tem acesso ao hardware, por exemplo. C++ também tem ponteiros. A gente pode colocar um ponteiro para qualquer lugar e usar do jeito que quiser, acessar direto o silício ali. Também é uma linguagem bastante estudada. Ela foi criada mais para o fim da década de 70, como meio que uma extensão de C, tá? E também existe muito material para ela, tá? C++ tem programação de objeto nativa, com tudo aquilo que a gente precisa, tá? Também tem tratamento de exceções nativo, é fortemente tipada, nos dá uma segurança maior ao lidar com os tipos ali, e implementa a nossa metaprogramação por modelos. Bom, mas tudo isso não deixa de ser polêmico, tá? Cada uma dessas coisas também vem com seus problemas. Por exemplo, falando de orientação a objeto, puxa, é fácil o controle de encher de abstrações ali, tornar o código muito lento? É fácil, se for usado. Mas a gente tem meios para poder lidar com isso, que é exatamente a questão de padrões de projeto que a gente pode identificar e aplicar mais adiante. A gente tem que lembrar de uma coisa, que a gente tem que sempre escolher a ferramenta certa para o trabalho certo, tá? C++ é um canivete suíço da linguagem de programação, tá? Mas é um baita do canivete suíço. Tem muita coisa rolando ali, uma linguagem poderosíssima, extremamente flexível, só que é aquela coisa, assim como um canivete suíço, a gente pode acabar se cortando devido à quantidade de coisas ali, tá? A gente não vai usar, não é tão concebível usar C++, por exemplo, em um ambiente super travado assim, talvez, sei lá, um micro de 256 bytes de RAM. Puxa, talvez um micro desse não vá fazer um processamento extremamente complexo que demanda tanta abstração. Abstrair recursos com uma grande variedade de módulos. A gente tem que escolher, então, a ferramenta correta. A gente vai usar uma linguagem que talvez seja um pouco mais pobre, mas que mesmo assim cumpre a função. Usar um C. Se for necessário, baixar assembly. Da mesma forma, se a gente precisa usar... está extremamente próximo do hardware, mas tem um desempenho altíssimo, talvez o C++ com um monte de abstração por cima, vai começar a surgir overheads ali, pô, que não vai valer muito a pena. É importante saber escolher a linguagem para o fim certo. E a gente também não pode ser presunçoso, tá? De querer achar que alguma coisa é necessariamente superior à outra. Existe, por exemplo, uma grande misconcepção que C++ seja um superconjunto de C. Isso não é totalmente verdade. C tem algumas peculiaridades próprias, únicas, que não são totalmente compatíveis com C++, tá? Mas existe uma intersecção muito grande entre as duas, sabe? Alguém que seja bem proficiente em C vai conseguir compreender com facilidade um código em C++ e vice-versa, com pouco tempo de aprendizado. É aquela coisa, compreender. Muitas vezes ter a ideia, ter a criatividade exige um pouquinho mais de prática, tá? E a gente tem que lembrar também que não existe uma expressão que é C++ de verdade. Isso é uma coisa meio maluca, porque se a gente escreve um código que é válido em C++ e não é válido em C, então no contexto de C e C++, esse código é C++, tá? Não importa quão trivial seja esse código. Não existe essa coisa de C++ de verdade. Pô, se eu escrever uma classe ali, não importa quão simples ela seja, vai ser só válida em C++, vai ser C++, tá? É importante falar que essa validade do código também se refere à funcionalidade, tá? Porque a gente pode escrever códigos iguais em C e C++ que fazem coisas diferentes exatamente por essa sutileza do C não ser uma linguagem, um subconjunto simples de C++, tá? E não usar a biblioteca padrão de C++ também não é um demérito, tá? Às vezes a gente só quer usar C++ pelas ferramentas de abstração e não pela STL, não pelas bibliotecas padrões, que são muito boas, mas às vezes a gente só quer realmente ter uma abstraçãozinha legal, tá? O que exatamente pode dizer que é igual entre C e C++? Muita coisa é igual.
Sintase semântica, a fundação delas é idêntica. Os tipos básicos em C e C++ são os mesmos, tá? Funções acontecem do mesmo jeito, controle de fluxo, né? Os laços, as condições, criar estruturas, a forma com que o pré-processador comentar, tudo isso funciona idêntico, não vai precisar de adaptação nenhuma em C++. A filosofia de compilação também é a mesma coisa, tá? Essa questão de você compilar um código, gerar um código objeto intermediário, depois fazer a ligação de tudo, então sair com um binário, eventualmente questões de ABI, coisas que não se aplicam, a ABI não se aplica tanto no mundo embarcado, mas no mundo desktop vai se aplicar bastante. Bom, a gente pode ver essa semelhança já, se a gente fosse querer fazer um Hello World. Hello World em C++. Esse Hello World parece muito mais C, né? É curioso, porque isso é um código de C. Bom, não simplesmente um código de C, é um código ambíguo. Incrivelmente ele é válido tanto em C e C++, o que não torna ele menos C++. Se mandar ele compilar com o compilador de C++, ele deve compilar. Isso vem do que eu disse, muita coisa em C e C++ é compartilhada, e talvez esse Hello World seja uma coisa compartilhada, mas um Hello World muito mais comum em C++ vai se parecer com isso. E esse Hello World, ele é interessante porque muitas vezes, quando a gente vai estudar C++, a gente começa por ele e aí a gente fica pensando, nossa, C++ é uma linguagem sintaticamente diferente, o que está acontecendo aqui? E a gente fica meio perdido de entender o que está rolando. O que é uma pena, porque na verdade é extremamente simples o que está rolando aqui. A gente tem essas duas coisas que são diferentes, a gente tem um include diferente, esse include IOStream, ele representa um fluxo de entrada e saída, e a gente tem essa linha aqui. Essa linha, ela parece meio obscura. O que ela faz efetivamente? Ela está dizendo que vai mover uma coisa, essa cadeia de caracteres Hello World, para essa coisa std, .out, essa coisinha, esse box aqui no meio de 4 pontinhos, tem vários nomes, às vezes chamam isso de box. Isso é uma construção que é diferente. Mas exatamente o que está acontecendo nela? E o que ela revela sobre C++? Bom, de forma simples, a primeira parte, ela diz que dentro de um lugar chamado std, existe um recurso chamado cout. Esse box serve para poder dizer que existe uma coisa dentro da outra. E aí vem o primeiro recurso interessante de C++ e muito útil para embarcados, que é facilidade de dar nome às coisas. Muitas vezes em C a gente vai colocando um snake case lá, coloca o nome, um std, underline, outra coisa, ou vai fazendo esse tipo de coisa. Isso é um recurso que depende da disciplina do programador, mas que em C++ a gente tem isso forçado. A gente pode criar realmente estruturas chamadas namespaces para poder colocar coisas dentro dela e auxiliar na nomenclatura dos recursos. E aí a gente já vai ver, dando uma olhadinha aqui dentro do que existe dentro da IOStream, e observe o sinal do capelo no canto superior direito, porque isso é só uma simplificação, tá? Se a gente for olhar dentro da IOStream, vocês vão perceber que vai bem além disso. Lá dentro a gente tem uma coisa chamada cout, que tem um tipo OStream. OStream é um fluxo de saída, um string de saída. Isso aqui está em um lugar. No sistema embarcado poderia estar indo, por exemplo, para uma WART. Bom, e exatamente o que está acontecendo? O que isso tem a ver com a linha da main? O que eu posso entender é que existe mais uma linha oculta ali. Existe uma linha chamada operator menor. O operador, esse sinalzinho, esse operador em C costuma significar um deslocamento de bits à esquerda no inteiro. É um operador, deixa de ser operador. Só que em C++ implementa uma coisa fantástica pra gente, que são sobrecargas de operadores. Não só sobrecargas de operadores, mas de funções também. Onde um operador, para um tipo que não seja um tipo elementar, pode ser representado por uma função. Tá? Nesse caso, é uma função que recebe um OStream de um lado e uma cadeia de caracteres do outro. Só que é possível chamar essa função por meio do operador, que é exatamente o que é feito na linha de baixo, na main. Esse std-cout, menor, hello world, na verdade vira uma chamada de função só de operador, vira só uma chamada de função, aquela coisa maligna que muitas vezes a gente enxerga ali com uma diferença sintática com C++, nada mais é do que uma chamadinha de função. E fica evidente, então, que talvez não seja tão pesado assim, fazer uma coisa assim. O que poderia ser essa função no final das contas? A gente pode imaginar esse operator menor, como uma chamada só um print to somewhere, imprime para algum lugar, ou envia para serial, e aí eu passo o contexto da serial para qual ele vai enviar e o texto.
Simplesmente isso. Muitas vezes a gente vai ver o operator e achar, puxa, isso talvez seja uma operação pesada, inviável de se rolar num sistema embarcado, mas no final das contas isso se resume a uma chamadinha de função. E isso se estende também para quando a gente faz linhas maiores, construções mais complicadas. No final das contas, uma chamada desse tipo aqui, que é uma string indo para outra, e por cima da outra string, caindo no cout, vai virar uma chamada dentro da outra. Meio difícil de ler, na forma como está aqui embaixo, o operator menor, mas na prática, lembre-se que ele resolve, no caso do operador de deslocamento da esquerda para a direita, ele primeiro vai te mandar o hello para a saída padrão, lembrando que pode ser qualquer dispositivo, e depois vai mandar o resultado disso também para a saída padrão. Tá? É interessante lembrar aqui que o resultado de uma saída do operator menor também é um allstream, tá? E portanto vai ser simplesmente eu chamar ela, vai sair com um allstream e eu posso usar de novo, fazer várias operações em sequência aqui no caso do operator menor. Bom, e isso tudo vem para facilitar uma questão de intuição da linguagem. Fica abstrato o que a gente está fazendo. A ideia é mover uma coisa de um lado para o outro. A gente não está preocupado em imprimir caracteres explicitamente, a gente está preocupado em mover recurso de um lado para o outro. Esse recurso vai, eventualmente, parar dentro da saída padrão, seja ela uma UART, seja uma saída de texto mesmo, uma impressora, o que for. Tá? E o cout, que a gente viu, o allstream, tudo isso pode ser representado de uma forma dentro do C++. Afinal, o que é isso? O cout. Bom, a gente representa isso através de uma classe. Uma classe é uma construção da linguagem C++. Ela tem um tipo, ela é um tipo personalizado, mas que, diferente de uma estrutura comum, ela porta métodos e construtores. O uso de métodos e construtores, a ideia é que você possa mexer nela, no estado dela e fazer ela ter comportamentos diferentes com base no estado. Aqui, logo de cara, essa classe, eu não vou entrar em detalhes mórbidos da sintaxe, mas logo no começo aqui nós temos os construtores, tá? O construtor e os destrutores. No caso, destrutor é só um, e construtor só tem um aqui também, mas poderia ter mais que um, através do fenômeno da sobrecarga de métodos. Essa coisa de substituir, de ter várias funções com o mesmo nome em C++, que fazem coisas diferentes, que recebem parâmetros diferentes, a gente chama de sobrecarga, diga-se pontuar isso. Mas aqui a gente tem o construtor, ele serve para inicializar o objeto que a gente está criando, e serviria, no caso de um contexto de C, como um init no objeto. E o destrutor serve para poder desinicializar, para poder destruir o objeto. Daí o nome destrutor. Isso é interessante porque isso dá origem a uma filosofia que a gente chama de RAII, ou RAI, algumas pessoas chamam também, que é Resource Acquisition with Initialization. Isso é uma filosofia interessante porque todo recurso que a gente inicializa, a gente cria, que a gente adquire, a gente vai lá e inicializa. E a gente vai lá, então, usa o recurso e quando não precisa mais, a gente devolve através do destrutor da classe. E isso é feito de forma automática. Toda vez que a gente cria um objeto em C++, que seja uma classe, construtor e destrutor, a classe é criada, é fundada, é chamado o construtor, e logo depois a classe é usada e destruída, tá, de forma automática. Além dos construtores e destrutores, tá, que podem, aliás, tomar parâmetros bem complexos, no caso do construtor, poder construir de formas personalizadas, a gente também tem um método membro. Um método membro é uma função, basicamente, mas uma função que exerce um efeito sobre o estado do nosso objeto. E ela pode ser parâmetros e tem um tipo de retorno também, mas ela depende de um contexto de um objeto. O construtor e o destrutor também são funções, mas elas não retornam nada. Tá? Já o membro, o método, retorna alguma coisa, ou se não quiser retornar também não precisa, mas a princípio ele pode retornar alguma coisa e exercer um efeito sobre um objeto. E junto dos membros, nós temos também, das funções membros, a gente tem objetos membros. Tá? E o objeto é o que guarda efetivamente o estado da classe. Tá? Um exemplo bem interessante para embarcados, que é bem recorrente, digo de passagem, que é criar uma classe de UART. Uma UART, uma comunicação serial, a gente vai precisar passar para ela na hora de construir quais pinos do nosso microcontrolador vamos usar, a taxa de transmissão baud rate, né?
E também ela vai ter algumas funções para poder mexer nas configurações no meio, se quiser mudar alguma coisa, para mandar o dado ou para receber o dado. E o estado da classe pode ser exatamente essas configurações, tá? E por trás dela, tá, a gente vai criar uma abstração de tudo que acontece, do que é necessário fazer para poder funcionar a nossa classe. E aqui ilustra bem já o caso do Ray, porque pô, o cara criou, instanciou uma UART, ele já vai lá e vai fazer toda a configuração que precisa no micro e vai estar prontinho para usar. E na hora que a coisa sair do nosso escopo, poxa, acabou, não quero mais usar o UART, libera. Talvez vai lá abrir os pinos do micro para consumir menos energia, pode ser o efeito que for necessário para essa finalidade. Aqui com classes também já entra uma coisa interessante que é herança e polimorfismo, e interfaces abstratas, né? Aqui eu dei um exemplo bem simples, tá? Que, puxa, uma UART é uma comunicação serial, assim como muitas outras, poderia ser um SPI, um I2C. E existem funções comuns que representam essas coisas. Uma função para mandar o dado, uma função para receber, para ver quanto dado tem disponível no buffer, alguma coisa assim. E uma UART, além de ser uma coisa serial, a gente pode representar ela com funções próprias de UART, para mexer com baud rate, com polaridade, com paridade e muitas outras coisas. Aqui é um exemplo simples, tá? A gente vê que tem essa palavra-chave virtual na frente, ela indica que é uma função, um método que pode ser substituído por uma classe que vem herdar dela, e esse igual a zero, que também fica bem na frente das funções, indica que não apenas a gente pode substituir, como a gente deve. Então, uma coisa que vai implementar uma serial deve implementar o método send, o método receive e available e assim por diante. Se a gente fosse aplicar isso no nosso exemplo de UART, que a gente estava antes, a gente faria a herança, que a gente faz sempre na frente do nome da classe, dá 2 pontos e o tipo do que a gente vai herdar, tá? A gente pode dizer se essa herança é pública ou privada, isso é uma característica interessante, porque às vezes você quer herdar uma coisa para dentro da classe, mas não quer se pôr para fora, assim como os membros e funções. E aí a gente passa a enxergar essa classe de forma abstrata, do lado de fora. Se a gente quiser, claro, você pode enxergar só como uma UART e a gente não sabe o que tem por trás, sabe? Poderia ser que seria uma UART interna do microcontrolador, que herda de uma UART, poderia ser uma low power UART, às vezes em alguns microcontroladores as UARTs low power são um pouquinho diferentes a operação, poderia ser uma bitbang, que é aquela lá que a gente mexe nos pinos diretamente ali pelas GPIOs, por funções de GPIOs, não é um periférico específico, ou podia ser uma UART externa, como eu já vi aqui. Uma UART que talvez esteja até em outro microcontrolador, está funcionando de uma forma completamente diferente. Mas o que importa, e aí nesse códigozinho aqui de baixo, a gente vê isso, o que importa é que a gente está usando uma interface, uma serial I. A gente pega de uma função, me dá o console. É um objeto abstrato de UART, eu só mando coisas para ela e não importa o que está acontecendo por trás. Vem a ideia de abstração. E muita coisa pode ser representada assim em um microcontrolador, tá? Eu falei de UART, mas quase qualquer recurso a gente pode criar alguma abstração que pode ser reutilizada. E a gente vai ter um exemplo no fim que demonstra isso. Bom, mas até aí, a gente poderia fazer isso em C, né? A gente não precisaria criar toda uma abstração gigante de UART para isso. A gente poderia usar um ponteiro de função, simplesmente, numa estrutura, e esse ponteiro de função, a gente iria popular esse ponteiro de função com as funções certas, poder lidar com cada tipo de UART, teria uma estrutura ali, só chamar a função send, a função receive e tal, e resolveria todos os problemas. Só que a gente teria um problema que a gente perderia o RAI, perderia essa capacidade de ter a inicialização no construtor. E a destruição também, quando a gente fosse devolver o recurso, teria que ser explícita, tá? Quem já teve problema com malloc e free sabe o que é debugar essas coisas perdidas no meio do código, que a gente vai lá e pega o recurso pra gente e não devolve mais. Mas de qualquer forma a gente poderia inicializar, não é um problema muito grande. A gente faz isso há muito tempo. Bom, teria outro problema que talvez tivesse que passar o contexto do objeto de alguma forma para dentro dessas chamadas de função. Afinal, eu posso talvez usar o mesmo código para lidar com diferentes IOs, mas o código é o mesmo. Mas eu tenho que passar algum contexto para poder guardar o estado dele. Bom, isso geraria um bloat a mais, um pouquinho de código a mais, em que o programador teria que ter o rigor de sempre, além de consultar o ponteiro de função dentro da nossa estrutura, ainda passar a própria estrutura para dentro da função. Seria, codar 2 vezes a mesma coisa. Mas aí vem com outro problema, e puxa, como é que a gente distingue o tipo do objeto ali dentro? A gente está usando um serial I, mas pode ser que ele tenha membros específicos para cada um.
A gente teria ali que talvez criar novas estruturas que tem um serial I no começo e depois implementa coisa diferente no fim. Entende que vira meio que aquela torrezinha de Jenga, sabe? A qualquer momento alguém vai tirar uma peça e vai cair alguma coisa. Sempre porque a gente está criando estrutura por cima de estrutura para poder resolver problemas. Que, na prática, o C++ já faz nativamente, através de polimorfismo. Tá? As classes, a gente com classes e herança e polimorfismo, a gente consegue encapsular as funcionalidades. As entranhas ficam ocultas, você não está enxergando o que está acontecendo ali atrás. Tá? A gente cria fachadas fáceis, comuns, para poder lidar com recursos similares também. Então, puxa, eu tenho vários UART, o UART é o UART. Elas funcionam, têm o mesmo objetivo. Eu só quero ter uma fachada para poder usar ela. Tem um edifício inteiro por trás. Tem uma UART que vai estar dentro do micro, tem uma UART que vai estar em um lugar externo, tem uma UART que vai ser Big Bang. Vai ser sempre, mas no fundo vai ser sempre uma UART, vai ser sempre uma função de send receiver, mexendo no baud rate e assim por diante. Não vamos precisar, talvez, ficar nos repetindo com códigos que parecem fazer a mesma coisa, mas não fazem, sabe? Na verdade, não só parece fazer a mesma coisa e não fazem, como a gente acaba tendo que saber que não faz. Né? Por isso a gente escreve códigos diferentes toda hora. Já que a gente não quer se repetir, a gente pode dar um exemplo. Como é que a gente faria para tirar uma derivada de uma função matemática? Essa imagem dá medo para a galera que fez cálculo. Tirar uma derivada pela definição, da forma numérica, né? Tem um limitezinho ali. Assim, basicamente a derivada você vai achar a inclinação da sua reta. E calcular isso de forma numérica é razoavelmente fácil. Felizmente, C, a gente escrever isso em C é extremamente fácil. Incrivelmente é só isso, tá? Esse código pode ser usado, ele vai funcionar para tirar uma derivada. É preciso tomar um cuidado só na escolha dos parâmetros ali da derivada, mas basicamente uma função bem simples para tirar uma derivada seria dessa forma aí. A gente teria temos um type def ali, que só para dar um nome agradável, ponteiro de função, para uma função matemática que recebe um float e retorna um float. Uma função aritmética monovariável simples. Poderia ser com outros tipos também. E a gente tem uma função que nos retorna a derivada dessa função primordial em outro ponto. E o cálculo dela é feito ali pela definição da derivada mesmo. E isso funciona razoavelmente bem. Tá? Eu vou lá, consigo achar uma derivada em certo ponto, sabe? E é bem tranquilo e roda bem em C. Tá? Basta ali que eu passe o parâmetro certo para ela. Aqui eu dei um exemplo no código aqui embaixo, que puxa, eu tenho seno de x, e eu peço a derivada de seno de x, o x é zero. Peço a derivada de seno é cosseno. Então, o seno de 0 é 0, a derivada de seno, que é o cosseno, né? Em 0 vai ser 1. E eu prendo essas coisas aqui, é bem intuitivo. Para 0, seno é 0 e a derivada de seno é 1. Bom, mas supondo que eu quisesse fazer a derivada da derivada. Bom, eu precisaria fazer outra função que representa a minha função original. A função seno já é implementada dentro da biblioteca padrão do C. Eu talvez tivesse que fazer a função cosseno, mas aí mata o meu objetivo, porque eu tenho que tirar a derivada de algo que eu já conheço. Talvez não seja tão fácil assim. Eu teria que ficar escrevendo muito código, ficar repetindo muito código. Felizmente, C++ nos traz uma coisa interessante, que são as funções anônimas, e aí eu posso expressar essa ideia usando uma função anônima. Agora eu tenho uma função em C++, ela é bem parecida, tá? Ela tem um parâmetro de derivada ali, ela usa uma coisa diferente, que não é um ponteiro de função, é um std function. E o std function em C++ funciona muito parecido com um ponteiro de função, exceto que ele pode guardar um contexto dentro de si. Tá? E, bom, como que ela guarda esse contexto? A chamada da função aqui, o protótipo dela, não tem nada muito suspeito, mas a implementação tem algo curioso. A gente começa com esse auto-derivative. O que é auto? Em C++, auto é uma coisa bem simples. Ele descobre o tipo de retorno do que está na frente, o tipo da expressão que está na frente dele. Ele não descobre isso em tempo de execução. Isso não tem peso nenhum em execução. Isso tem peso na hora da compilação. Na hora da compilação ele vai tentar descobrir o que está acontecendo ali. Tá? Mas basicamente, eu poderia colocar o tipo no lugar dessa coisa aqui na frente, no lugar do auto. Eu faço isso só para poupar um caminho. É um recurso muito interessante, C++. E tome cuidado, que auto em C tem um significado diferente.
tá? Auto em si não faz a mesma coisa que o Auto C++, é uma incompatibilidade. Bom, logo depois eu venho essa coisa, chamada FNC, que está dentro desses colchetes. Essa coisa aqui, bom, o que ele indica? Indica que eu estou capturando um contexto. O que significa capturar um contexto? Que eu vou levar algo que está fora da minha função para dentro. A função lambda é uma forma de implementar uma função sem nome, mas com um ponteiro para ela, com um objeto que representa ela. Só que eu preciso, às vezes é interessante eu querer trazer algo para dentro dela. Nesse caso, o que eu quero trazer para uma função de derivada é a função original. Eu vou estar capturando o FNC aqui, que é a minha função original, mas poderia estar capturando mais coisas, só colocar uma vírgula ali, até ter outras formas de captura mais avançadas, é um estudo recomendado. Mas no fundo, é só, o que vira isso é só um ponteiro de função glorificado, tá? É uma função que recebe um float, retorna um float e faz dentro dela o cálculo da derivada. Só que agora a minha função derivative, ela está retornando para mim outra função. Talvez tenha uma coisa a observar que eu coloquei nesse exemplo aqui, o alto aqui com o mesmo nome da função, isso não é legal, tá? Talvez aqui na frente do alto eu deveria colocar outro nome para essa variável aqui, sei lá, um D, porque ficou o mesmo nome da função da variável. Mas imaginem que esse auto derivative seja outra coisa, tá? Então o return também vai ser outra coisa. Mas basicamente o que eu estou fazendo é retornando agora outra função. É como se eu gerasse uma função na hora que ele fosse executar o nosso código. Isso a gente faz através da função anônima, tá? Ela é desprovida de nome, mas ela é referenciável através do objeto. E o que é fantástico é que não é só um valor agora. Como eu estou retornando uma função propriamente dita, eu de fato vou ter outra função que é derivada dela. Então, puxa, eu chamo essa função de derivative de sinf, do seno, da biblioteca, eu saio com a derivada do seno, é outra função. E se eu rodar esse código, vai ter o mesmo efeito que o seno, que é a derivada que a gente fez lá em C. Exceto que agora a gente tira o valor do seno por outro caminho, da derivada por outro caminho. E isso nos permite resolver aquele problema que eu propus. Como tirar múltiplas derivadas de uma função. É só eu chamar a função derivative várias vezes. Ele pega e recebe uma função, retorna uma função para a gente que representa a derivada. Existe a exclamação no cantinho ali. Quem tiver olhos atentos vai saber que essa função não é tão eficiente. Vai fazer muitas e muitas chamadas ali. Talvez tenha uma forma mais eficiente de implementar isso. Mas é um código funcional. Se experimentar ele fazer derivada numérica, vai conseguir funcionar muito bem, tá? Gente, função anônima é um recurso extremamente poderoso. E ele é muito usado para tratar eventos em sistemas movidos a eventos, tá? Em que, puxa, a gente está falando de eventos aqui, e realmente é uma coisa fantástica. Às vezes escrever eventos em si envolve escrever uma função no lugar do código que vai gerenciar aquele evento e então lá em outro lugar passar aquilo para um ponteiro para aquilo e a gente meio que perde o contexto do que está acontecendo. Aqui nesse exemplo eu coloquei aqui dados que a gente tem que passar de forma global para dentro do evento, ali, de alguma forma. A gente passou de forma global aqui e então pode ser que tenha muito código no meio, e então depois que vem a implementação do que acontece no meu evento, depois mais um tanto de código, e depois que vem mesmo a função que usa o meu evento, um transmit data, para transmitir um dado. Eu estou inventando um caso de um rádio aqui, como exemplo. Em C++, a função anônima me permite colocar tudo dentro de um mesmo contexto. Então, o transmit data, além de eu passar o dado que eu estou transmitindo agora, eu passo logo embaixo dele o que acontece no meu evento. Isso é uma coisa fantástica da função lambda, porque agora está tudo sob contexto. Pela captura, eu capturo já o ponteiro que eu tenho que passar ali, sabe? Eu já dou um free, não preciso ficar usando global, porque já foi capturado, gerencio dentro do contexto. Em um sistema orientado a eventos, isso faz toda a diferença, sabe? Às vezes você vai estar lidando, sei lá, com um modem. Aqueles modems comando AT, tem muito, tem Blocks, tem da Syncom. Você vai gerenciar ali, vai mandar um comando, vai obter uma resposta. Depender da resposta, está muito relacionada à forma de lidar com ela com o comando, sabe? Se eu fosse lidar com um evento de uma forma tradicional, com função lá longe, puxa, viraria um caos logo no meu código, mas dessa forma eu consigo facilmente deixar contextualizado. Dentro do firmware isso é muito bom, e não vem com um overhead muito grande. Existe um overhead, sim, porque essa captura de contexto que a gente faz, ela precisa ficar em algum lugar da memória. Ela não vem de graça. Se a gente capturar uma coisa muito grande, vai dar um problema. Mas se for para coisas pequenas, para ponteiros e outras coisas,
que seja representado em poucos bytes, não vem com overhead muito grande. Tá? Se for uma coisa pequena o suficiente, ele nem precisa fazer uma alocação dinâmica, tá? Isso é um ponto de atenção também, porque para coisas grandes a gente pode combinar numa alocação aqui dentro da captura de ponteiro. Mas é aquele negócio, fazer a escolha certa, a linguagem certa para o fim certo. Talvez convém ter uma capacidade de alocar dinamicamente quando usando C++, embora a gente tenha talvez que evitar. Bom, falando em reescrever muito código, reinventar, eu tenho outro exemplo aqui. E para achar o maior valor em um vetor de índice? Bom, a gente pode percorrer todo o vetor achando simplesmente o maior valor, registrando o valor mais baixo, sabe? Isso aqui é um exemplo usando o int, simplesmente. Vou percorrendo ele, buscando sempre o maior valor. E se fosse em float? É a mesma coisa, só substituir para float, ajustar ali o valor inicial do elemento máximo, percorrer igual, retornar igual. E se eu quisesse fazer uma função genérica em C para fazer tudo isso? Eu posso usar o pré-processador para isso. O pré-processador ele simplesmente vai substituir os tipos para mim, vai colocar vou ter que passar o mínimo valor ali por fora, mas ele vai resolver o meu problema. E aí é só declarar a minha função e usar a minha função mágica que acha o máximo valor em qualquer tipo. Quem já mexeu com um pré-processador, tentou debugar código em pré-processador, sabe a loucura que é. Não é nada trivial fazer isso, tá? E editar código para processador não é uma das coisas mais confortáveis, talvez. Mas C++ nos dá um recurso fantástico, que é a metaprogramação por modelos. Modelos ou gabaritos é simplesmente uma coisa que a gente vai substituir no meio do código ali. A gente escreveu ali um template, tá? A gente falou para ele, pô, qual que é o type name, um tipo que a gente vai colocar aqui. E ele vai lá e substitui tudo que precisar. E aqui a gente faz um primeiro uso interessante da STL, que é STD Numeric Limits. Passa o tipo dentro dela, ela é capaz de retornar os limites máximo, mínimo, delta que consegue fazer no tipo, para qualquer tipo numérico. E se a gente inventar um tipo nosso, a gente pode sobrecarregar essas funções do limits também. E aí a gente consegue ter um código realmente genérico, bem mais debugável. Quem já fez depuração passo a passo ali sabe que é razoavelmente mais fácil mexer nisso aqui. Além de não ter mais loucura de pré-processador rolando. O uso disso é muito fácil. Eu simplesmente chamo minha função com os tipos certos. Ele já substitui tudo automaticamente para mim e implementa ela. Isso pode parecer meio assustador, tá? A gente faz uma reutilização de código, mas como que ele faz isso? Na prática é só o compilador substituindo, copiando e colando código para a gente. Ele tem custo zero em tempo de execução, tá? É tudo implementado na hora de compilar. Então você pode ter várias funcionalidades com o mesmo nome e só mudando uma coisinha ou outra ali. Tá? E isso ajuda muito em casos de estruturas que não são trivialmente copiáveis. Imagina você quer fazer uma fila, ou uma lista, ou o que for, uma estrutura de dados sequencial, em que cada elemento dela seja não trivialmente copiável. Por exemplo, uma string. Você tem um objeto que representa uma string, uma cadeia de caracteres. Poxa, vai para uma posição de memória ali. Mas se eu copiar um objeto do outro com um main copy, talvez eu vou ter um problema que eu vou ter dois objetos apontando ali com o mesmo ponteiro para uma posição de memória, sabe? Se for uma estrutura que vai além só de um ponteiro. Isso é um problema, porque quando eu destruir uma, a outra vai apontar para um negócio inválido, vai ficar uma loucura. E a metaprogramação é bem interessante, porque ela permite a gente exatamente lidar com esses casos, deixar pro C++ chamar as funções de cópia. Eu coloquei aqui um exemplo de um buffer circular, bastante usado em sistema embarcado, e o que vai acontecer aqui é que na hora de fazer o buffer circular a gente pode implementar de forma a sair copiando usando o próprio operador de cópia, de atribuição de um lado para o outro. Assim a gente vai chamar de fato as funções corretas para fazer cópia, que podem ser personalizáveis para cada tipo que a gente for implementar. Aqui eu deixei a implementação também, é um pouco extensa, tá? Ela tem alguns problemas próprios, particularmente na questão de falta de verificação de segurança de dados, mas deixo isso aqui como potencial material de estudo. Mas é bem interessante usar esse caso, tá? E particularmente a programação por modelos nos dá a pentaprogramação por modelos nos dá outra facilidade, que é o SFINAE, que está ali embaixo. SFINAE, ela significa Substitution Failure is not an error. Falha de substituição não é um erro. É um padrão de projeto que nos permite substituir pedaços de código
um pedaço por outro de uma forma personalizada. Então, puxa, tem uma função que com um tipo funciona de uma forma, com outro tipo funciona de outra. Isso gera um código, é uma das partes mais caóticas, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes, e é uma coisa de estudo interessante, mas aí já entra no C++ bem avançado e bem maluco, tá? Mas realmente é uma coisa bem fantástica para se estudar um dia, tá? E isso dá para usar em micro também, isso também não tem peso em tempo de execução, tá? Bom, a gente está falando de lista, e se der errado? Eu vou inserir o elemento na minha lista e dá errado. Eu tenho esse bool retornando do pushback do popfront para poder dizer que algo está errado. Não tem como eu tirar um elemento de uma lista vazia ou adicionar um elemento numa lista cheia. Mas eu tenho que verificar o retorno toda hora. Isso é meio chato, né? Porque se eu tiver muita coisa acontecendo, eu vou ter que ter um monte de cadeia de if e ficar maluco. Alguns micros, a Expressif, por exemplo, no ESP nos dá uma macro para poder fazer isso de forma mais automática, sabe? Mas mesmo assim, o código fica caótico. Vamos ter que fazer muita linha para poder rolar as coisas aqui. É a forma tradicional, sim, é a forma tradicional, lidar com código de erro. Aqui o código de erro é só um booleano, mas poderia ser um inteiro, que dá mais detalhes também. E tudo precisa ser verificado. Alguns processos de certificação de código exigem que tudo seja verificado. Às vezes, entretanto, a gente não... talvez a gente não queira fazer tudo isso. Verificar o código, a gente quer deixar para o nível acima lidar para a gente. Felizmente, o C++ ele nos fornece uma forma de mexer com isso facilmente, que são as exceções. O tratamento de exceção aqui nosso é um return false. Aqui está o exemplo de implementação. Puxa, isso aqui é o pushback para adicionar um elemento, mas já está no limite da minha fila, que é a primeira condição aqui. Inclusive, essa condição aqui no começo é um dos motivos que está o símbolo finalmente proibido, tá? A gente vai ter um desperdício de memória por causa do menos 1 aqui. Mas isso aqui é um código de erro, tá? Estou retornando false, deu errado. Em C++, como a gente poderia abordar isso? Qual seria uma forma mais sustentável? A gente poderia usar um throw de exceção. E tem vários tipos de exceção em C++. E no caso eu mandei um std length error e coloquei um avisozinho aqui do que está acontecendo. O que o throw faz no nosso contas? Do lado de fora, em vez de colocar um tanto de if, eu só mando um try. E então, se alguma dessas coisas falhar, eu simplesmente vou cair num código lá embaixo que gerencia por padrão o que está acontecendo ali. Tá? Poderia colocar outros tratadores de exceção para outros tipos também. Mas a ideia é, como todo mundo gerencia da mesma forma, talvez para qualquer um desses erros aqui eu queira só dar um return false. Isso é muito útil. Bom, tratar a exceção é uma coisa muito importante em sistema embarcado, principalmente se for crítico. A gente não pode travar à toa ali, a gente quer que o sistema tenha confiabilidade. Aqui eu tenho um outro exemplo de código, tá? Esse aqui está com totalmente proibido porque eu estou pulando algumas verificações de alocação aqui, tá? Então, se forem implementar uma coisa assim um dia, verifiquem se essas coisas estão dando certo. Mas, basicamente, eu estou mandando um pacote por algum tipo de rede, um rádio. Eu vou lá, faço o meu pacote, preencho ele com os dados de preâmbulo, depois eu calculo o tamanho, aloco o tamanho dele, copio o pedaço para dentro dele e tento inicializar o rádio. Porque talvez seja interessante o rádio ficar desligado o tempo todo, só ligar quando for mandar um dado. Puxa, mas se der errado, eu tenho que ir lá manualmente e dar um free no meu dado que eu aloquei. Puxa, quando der errado a minha transmissão, eu tenho que dar um free também. Eu tenho que sempre ficar preocupado em fazer as coisas. Se eu esquecer, eu vou ter algum tipo de vazamento de recurso. Bom, nem sempre é interessante fazer esse tipo de coisa. Uma coisa que eles fazem para ficar padronizado é usar um goto, e lá no fim da função a gente lida com os erros de uma forma padronizada. A gente está usando goto. Há suas questões com usar o goto também, porque o fluxo agora começa a ficar bem obscuro o que está acontecendo aqui. Então tá errado um das setinhas aqui, tá? Os gotos tem que ir todos aqui para o finalzinho, mas tudo bem. Qual que seria uma forma mais ística de fazer isso? Talvez usar o que a gente chama de shared pointer. E aí, o shared pointer é uma coisa bem maluca e muito interessante de C++. E muito aplicável para um sistema embarcado. O que está acontecendo de fato aqui? O shared pointer nada mais é que um ponteiro, só que ele usa aquele recurso, lembra do array, aquela coisa que tem um construtor, destrutor, chama construtor, depois quando termina de usar, chama de destrutor. Ele usa exatamente esse recurso, para a gente poder alocar um pedacinho de memória, e então usar esse pedacinho,
Então, quando a gente sai, a gente dá um return, lembra que auto return está saindo do escopo, está retornando de uma função. Isso é o motivo de chamar um destrutor de um objeto. E o destrutor vai ser o responsável por liberar esse objeto. Tá? E essa é a primeira aplicação bem clara dele para a gente. Nesse padrão de projeto, a gente adquire um recurso no construtor e devolve no destrutor. Tá? Na inicialização, a gente pega o recurso, no caso de um smart pointer, um shared pointer que eu coloquei ali, ele vai fazer a alocação para a gente, ele vai ser usado, depois vai ser liberado. E dá para fazer uma coisa bem da hora, que é criar um recurso derivado dele, de outro recurso. Aqui no nosso exemplo, a gente não está usando um recurso derivado específico, mas se a gente vir aqui nesse outro cara, a gente vai ver um caso interessante. Aqui eu tenho uma interrupção, recebe um dado, eu vou lá, aloco, pego o dado do meu rádio, passo para uma função que chama parse header, vai lá, tem um headerzinho, vai fazer o parsing, ver se está tudo certo ali, e então passar para gerenciar o payload. Na hora de gerenciar o payload, ele vai querer passar esse payload para agendar, para ser processado em outro momento no firmware. Talvez não queira processar imediatamente, porque é uma interrupção. Não é interessante fazer processamento pesado ali. Bom, só que existe um erro aqui. Porque nosso payload, no final das contas, é derivado daquilo que a gente alocou lá no começo. Só que, assim que a gente retornar dessa interrupção, a gente vai perder esse recurso, vai apontar para um lugar maluco da memória que a gente não sabe o que é. A gente não pode fazer isso, obviamente, porque nosso código vai crashar. Ou vai ter uns dados que não tem nada a ver no meio. Uma forma de fazer isso é criar, alocar de novo um payload, copiar para dentro, então passar aquilo e passar a responsabilidade do cara que pegou esse agendamento de liberar esse recurso depois. Basicamente, então, o cara que recebeu o dado é responsável por liberar o dado explicitamente. Tá? Quem que é o dono desse recurso? Isso é difícil de ser expressado em C. Tá? Porque é só um ponteiro, ele não porta inteligência para saber o que está rolando ali. Mas, felizmente, C++ nos fornece um recurso, também usando o shared pointer e REII, de como para poder lidar com isso. Usando também o shared pointer, podia ser o unique pointer também, tá? Tem vários tipos de smart pointers em C++ para poder gerenciar a memória automaticamente. Não só a memória, mas outros recursos que podem ter essa ideia de pegar e devolver. Aqui dentro, a gente realmente faz a mesma coisa, aloca, passa para lê o dado do rádio, passa para um parser de header, verifica que está tudo certo, e então cria uma derivação desse dado. Então, puxa, meu ponteiro original era uma coisa, eu crio uma derivação que é só de uma parte para frente do meu ponteiro. Só que o original era todo. Quando eu passar isso aqui para frente, lá no schedule, na hora de agendar e processar para outro lugar, isso aí vai ficar segurando todo. Não precisa fazer uma alocação adicional. Talvez não tenha que desperdiçar a memória para fazer mais coisa. E com o benefício de que, puxa, eu vou ter várias referências. O shared point tem as características. Quando você tem várias referências para a mesma coisa, só na última vez que eu destruo a referência é que eu vou desalocar tudo. Então, quando eu sair da minha interrupção, ele vai tentar desalocar. Vai ter uma referência ainda, porque eu passei lá para o agendador, e não vai fazer nada com aquilo. Aí o agendador vai lá, vai usar o meu recurso e, eventualmente, vai liberar ele por outro caminho. Ainda assim, vocês vão observar que o cara que usou por último na nossa aplicação é quem é responsável por liberar. Porém, o programador não precisa se preocupar com isso mais. É um ponto de erro a menos no desenvolvimento. Tá? Isso tudo, é claro, vem com custo. Gente, é nada de graça quando você vai programar. E C++ talvez seja um exemplo disso. Essas construções, elas têm um custo de desempenho. Tá? Algumas são irrisórias, algumas são imperceptíveis, algumas não tem nada porque é coisa de compilador, tá? Mas muitas delas vão ter alguma coisinha, tá? Metaprogramação, a sobrecarga de compilador, função, método, tudo isso é resolvido em tempo de compilação, não tem custo nenhum, tá? O custo, usar métodos de classe, usar classe para organizar esse programa tem um custo irrisório, insignificante, ao menos que você precisa escovar o bit no último do que tem ali, talvez não vale a pena evitar usar esse recurso, porque realmente o custo é muito baixo de desempenho. Algumas têm um custo perceptível, mas é muito pequeno, então se você usar herança e polimorfismo, principalmente usar RTTI, RTTI é uma coisa fantástica, porque, como nem eu disse lá no caso da WART, que o WART também é um serial,
Mas às vezes eu estou saindo de uma serial e quero transformar de volta no meu Arch para poder acessar algum recurso ali. Isso aí eles usam o tal do RTTI, Runtime Type Information, para saber qual que é o tipo de fundo. Isso tem um custozinho de memória, e quando usar esse recurso tem processamento também. É perceptível, mas é mínimo, tá? A menos que você que abuse muito, vai dar problema. Exceção também tem um custo, afinal você tem que dar um retorno a mais para todas as funções, tá? Mas é bem pequeno. Às vezes vale a pena usar. Exceções eu admito que eu uso menos, tá? RTTI eu já usei bastante. Algumas têm um custo considerável. Usar o container da STL também é pesado. Quem já usou o container da STL sabe que a STL é muito versátil, mas também ela pode ser um pouco pesado. A gente tem uma anedota engraçada que um dia a gente deu um include num... Eu não lembro que micro que foi, mas a gente deu só include no IOStream, aquele lá do exemplo do Hello World. O negócio já consumiu 20% de memória. Só de dar um include. Loucuras da STL. A STL, infelizmente, tem que ter uma ideia do que está rolando ali. Tá? Mas geralmente vale a pena. Tá? São poucas coisas da STL que tem uma penalidade muito grande. Bom, aqui está uma ideia do que gasta cada coisa. Tá? Metaprogramação máxima vai gastar Flash, porque ele vai ter que implementar as funções de qualquer jeito. Só que aí, se a gente fosse implementar variações da mesma função em C, a gente também gastaria Flash. Sobrecarga de operador, função e método, também é mais código, portanto é mais Flash no seu micro, mais Flash ou ROM, se for ROM, no caso. Memória executável, no caso, né? Chamar o método em classe, a gente gasta um pouquinho de CPU ali, porque tem que passar um parâmetro a mais, herança, polimorfismo, a gente vai dar um pequeno aumento em tudo ali, porque a gente tem mais código para poder transformar de um tipo para outro, tem que ter informação de tipo, tem um pequeno consumo, exceção, a gente gasta flash, porque precisa de mais código, sempre tudo que vem com mais código vem com mais flash, também gasta um pouquinho de RAM, porque tem que passar mais parâmetros, e a STL geralmente ela tem um consumo considerável de flash, mas ela é bem rápida. Vale a pena usar a STL se você tiver flash suficiente para isso. Se não, é claro, tem que tomar um cuidado. E realmente ela pode explodir o seu uso de flash se fizer muito maluco, tá? A linguagem ela ajuda, ela não faz magia, tá? Se uma funcionalidade ela é custosa em C, ela também vai ser em C++, tá? Porque muitas vezes uma linha de C++ esconde milhares em C, tá? Principalmente quando usando metaprogramação. Só que de qualquer forma, se tiver que fazer isso em C, de qualquer jeito vale a pena, porque talvez fosse muito mais verboso em fazer isso em C. Em C++ a gente cumpre tudo, fazendo o mínimo, tá? A gente fica um pouco preocupado, puxa, o que está escondido por trás de uma função? O que o compilador coloca atrás de um polimorfismo? E eu posso garantir, é o mínimo para fazer aquilo, tá? Ele não vai colocar instruções malucas ali para, sei lá, para fazer tipo dinâmico, não. Ele vai fazer só o suficiente. Polimorfismo, qual que é o tipo do objeto? Ele tem uma tabela ali, para cada função, ele vai lá e consulta aquela tabela. Puxa, o ponteiro de função para esse método é esse, vou chamar. Só isso, é o mínimo para fazer aquilo. Se fosse fazer a mesma coisa em C, teria o mesmo peso. É importante ter uma experiência para julgar o que colocar ou não, tá? Eu falei de exceções é uma coisa mais raramente usada em embarcados. C++ já é. Tratamento de exceção em C++ é ainda menos comum de ser usado. Porque realmente introduz um peso maior ali no firmware. E existe um ponto que são interrupções. Interrupções é meio difícil fugir do C, gente. Usar padrões de projeto, Singleton, pode ajudar, mas realmente muitas vezes você vai ter que colocar um extern de C ali para envolver um recurso de C, uma interrupção, e então delegar aquilo para uma coisa em C++. Mas nós temos padrões de projeto que a gente pode identificar esses casos e aplicar. Tá? Quase todo código que vai de C, que está em C, pode ir para C++ com pouquíssima ou nenhuma alteração. Tá? Há exceções, tá? Se o cara usa alto em C, isso não vai se traduzir bem para C++, tá? Porque o alto é diferente de C++. Mas geralmente funciona muito bem. Um tipo notável, que é o mais comum de problema que a gente vai encontrar vai ser a tipagem forte do C++. C++ permite algumas conversões mais relaxadas, C++ ele é mais duro. Tá? Falando de incompatibilidade de C com C++, a gente tem que notar que o C++ tem incompatibilidade consigo mesmo. C++ é uma linguagem antiga, porém ela vem tendo padrões e mais padrões que a gente está melhorando. O que a gente mais aprende é o C++ 98, geralmente é o que a gente vê. Mas a gente teve uma revisão grande do C++ 11, que foi publicado completamente em 2011, como sugere o número, que cresceu muito a linguagem, trouxe muita coisa moderna e vem entrando cada vez mais coisa. Que nem eu disse, eu coloquei ali C++ 14, 17, C++ 20. Mas 20 é uma linguagem extremamente moderna, tá? Tem muita coisa legal que a gente pode usar. Mesmo no mundo embarcado, tá?
Não só no... Isso beneficia muito o software, mas no mundo embarcado é fantástico. Eu coloquei uma aqui no cantinho, que é o Constival, que é uma coisa maluca, porque ele consegue calcular coisas em tempo de compilação e garantir que você entregue em tempo de compilação. Eu posso calcular uma tabela em tempo de compilação, uma tabela de lookup de alguma coisa. É uma coisa bem fantástica. Bom, como modelar um firmware, um sistema embarcado em C++? Existe um modelo comum para sistema embarcado. Tem variantes desse modelo, tá? Não é uma única forma de fazer um modelo, tá? Por isso que a gente chama de modelo. Geralmente colocar o hardware, em cima do hardware a gente vai ter a HAL, uma coisa que abstrai ali o hardware, vai ter drivers para poder gerenciar os dispositivos, uma coisa para suportar a placa específica, e a aplicação por cima de tudo. E paralelo vai ter um sistema operacional em tempo real, e APIs e utilidades que vão surgir no meio. Uma forma interessante de modelar é usando padrões de projeto. Tá? Padrões de projetos, às vezes a gente corre no erro de querer aplicar eles à força, enquanto na verdade muitas vezes a gente quer identificar esses padrões de projeto para então sabendo, tendo identificado, a gente poder agir. Tá? O mais comum é o singleton, que representa um recurso único. Geralmente é um recurso que a gente vai representar de forma estática e vai ter seus próprios métodos. E ele é um recurso único na placa. Ou se não for único, a gente pode relaxar um pouquinho a definição para dizer que é um recurso rigorosamente finito. Uma coisa que a gente sabe exatamente quanto tem. No meu micro eu só tenho 2 warts. Não tira de ser um singleton. É uma instância para uma instância para outra. Só tem uma SPI, é só uma instância. Isso aí, geralmente a gente implementa isso com um método estático ou uma classe que gerencia um singleton. Puxa, é uma classe, um gerente que vai me entregar uma wart, vai entregar um recurso, tá? Isso é muito comum no mundo em mercado, tá? Porque é muito comum essa coisa da unicidade de recurso lá dentro. Outro padrão que a gente enxerga muito é a fachada, em que a gente tem um recurso extremamente complexo e coloca uma fachada de simplicidade nele, tá? Então, puxa, a gente tem um socket TCP. Ele pode ser implementado de muitas formas. Pode ser um Wi-Fi, pode ser um 4G, um Ethernet, o que for. Pode ser extremamente complexa. Um 4G é razoavelmente complexo se você olhar como ele funciona. Mas o que a gente quer é só criar um socket. Eu quero fazer uma conexão para um site. Para que eu vou querer configurar APN, credencial de rede? Eu não quero fazer uma conexão. Eu posso fazer uma fachada aqui, um socket. E aí eu só vou enxergar uma coisa fácil na frente. Herança múltipla e polimorfismo faz toda a diferença nessa hora, tá? Para poder mostrar isso. Aquele exemplo que a gente deu da serial, novamente, voltando, a WART tem um recurso completo, mas ela também é uma serial, é uma fachada. A interface eu não tenho interesse em saber que é uma WART. Poderia ser uma SPI, poderia ser um I2C, mas eu só estou interessado na fachada de serial, às vezes. Existe outro padrão de projeto muito interessante, que é o do estado, ou das máquinas de estados, em que tudo é representado por máquina de estado explícita, tá? E as transições também, de um estado para outro. É muito comum implementar por switch case, em C++ dá para implementar por uma cadeia de lambda function também, tá? É muito interessante para modelar o caso que o produto tem um estado operacional claro, tá? Então, puxa, muitas vezes a máquina principal de um produto pode ser modelada dessa forma. Então, puxa, tem um estado, está aqui. Tem outro estado, está aqui. Eu transiciono entre esses estados. E, assim, no caso aqui, eu tenho um exemplo aqui de um detector de presença que notifica o usuário. Então, ele tem um estado bem simples. Inicializa a I/O, verifica o hardware, está tudo ok, é outro estado, a verificação. Depois tem um estado que é habilitar a detecção, depois esperar acontecer o evento, então notificar o usuário, e fica nesse ciclo de estados, esperando acontecer eventos, até o usuário eventualmente querer desativar a I/O e entrar no estado de inativo, tá? É um padrão de projeto muito forte também. Nesse caso, que a gente consegue modelar dessa forma. E a gente tem um padrão de orientação a eventos. Isso é fantástico. Muitas vezes, a gente quer fazer uma coisa, a gente quer disparar uma coisa para ser feita na verdade e não quer ficar travada a tela no código, esperando acontecer. A gente quer fazer outra coisa, porque pode ser uma coisa demorada. Vou mandar um dado ali por um socket TCP para um servidor. Às vezes vai levar 1, 2 segundos para mandar o dado. Nesse tempo dá para fazer muita coisa. Esse tempo pode ser a diferença entre deixar o seu driver de motor ligado o tempo todo e queimar tudo. A gente não quer parar. A gente quer que a coisa seja feita em pedacinhos, sem parar, na nossa linha principal de código. E a orientação a eventos ela traz esse recurso de uma forma bem interessante. A gente pode usar callbacks, como eu apresentei antes, tá? Para fazer tudo isso, tá?
para poder implementar exatamente essa questão da orientação a eventos. A orientação a eventos, e até ele invoca um pouco da filosofia cooperativa, que também é meio que um padrão de projeto, que é uma filosofia meio que se contrapõe à filosofia preemptiva. A gente já entra num papo mais de sistema operacional em tempo real, tá? No sistema operacional, a gente costuma estar acostumado muitas vezes a operar de forma preemptiva, ou seja, tem várias tasks operando de forma meio que paralela. Eu digo meio que paralela porque você faz um pouquinho uma task, depois você está escalando para outra, faz um pouquinho, assim por diante, faz isso bem rápido, parece que está tudo paralelo, tá? Mas aí, uma tarefa não precisa ligar de cooperar para outra, sabe? Explicitamente. Ela só precisa não abusar dos recursos de processamento ali, mas ela não precisa cooperar explicitamente uma para outra. Isso nos cria um probleminha de gerenciamento de recursos. A gente precisa proteger muitas coisas em comando, tem que tomar vários cuidados para evitar deadlocks. E a orientação a eventos, muitas vezes a gente consegue se favorecer com uma linha só de execução. Então a gente tem uma única linha de execução em que ela entrega o controle voluntariamente para uma task, a task faz o que tem que fazer e devolve o controle voluntariamente, ela não trava. E esse modelo lida muito bem com orientação a eventos, porque, puxa, eu vou lá, agendo uma coisa, manda um dado, e então eu saio, retorno o controle para o núcleo vai escalando para as tarefas, dali um tempo, a tarefa que era responsável por mandar o dado me chama de volta, chama um callback e eu rodo aquele callback para poder fazer mais coisas, tá? Esse é um processo de cooperação bem interessante. Vale a pena muito estudar esse processo de cooperação, tá? E realmente a orientação de eventos ela é vantajosa nesse mundo do filme para coisas que são demoradas, tá? Porque fica explícito que a gente está cooperando. E a implementação dela muitas vezes é feita por solicitações. Então tem uma aplicação, ela cria uma solicitação, ela pode ser implementada por classe, por herança, por morfismo também. Então, pode ser um tipo genérico de solicitação, e por herança eu posso fazer um tipo específico que tem mais informações. Eu envio ela para um outro recurso, um driver, por exemplo. Esse driver processa, a aplicação também vai fazer processar suas coisas, e então eventualmente o driver me retorna o que aconteceu, o resultado daquela operação por meio de um callback, ou de alguma outra forma. Tá? A orientação a eventos ela é algo meio ousado de se usar, às vezes, mas ela nos traz um poder bem interessante que não é mais só escrever um código blocante e rezar para acontecer. Agora a gente realmente coopera para garantir que tudo acontece. Eu tenho um exemplo bem breve aqui de aplicação, tá? É um sensorzinho de luz que ele fica mandando lá os dados para a nuvem o tempo todo, tá? Ele tem ou um módulo Wi-Fi ou um módulo de rede móvel, um 3Gzinho ali. E a ideia ele também tem um Bluetooth para comunicar com o cara que quer configurar ele em loco. E a ideia é bem simples. A cada 5 minutos, ele mede a luminosidade e manda para o Wi-Fi ou para rede móvel, para o MetaHTTP Post. O cara pode ali trocar o recurso na hora de fabricar. Ele pode colocar um módulo Wi-Fi ou um módulo de rede móvel, ele escolhe. E de alguma forma ele detecta isso sozinho. Tá? E a conectividade do Bluetooth está sempre ativa, a gente nunca pode parar. Daí isso já sugere para a gente que talvez a gente não possa usar uma filosofia blocante que fica bloqueando o código ao longo da execução. A gente vai identificar alguns padrões aqui. Puxa, o ART, o I2C, que a gente está usando para comunicar com cada recurso, é um singleton. Puxa, eles são recursos finitos e únicos. Não preciso... eu posso abordar ele com uma classe, com um objeto único. Alguns componentes ali, a gente pode também identificar outros padrões. Sensor de luz, ele pode ser uma máquina de estados ali dentro, ele vai ter um estado, um init, um idle, depois faz a amostragem, depois volta para o idle, para poder ficar sem fazer nada, até que o usuário peça novamente. É uma máquina de estados. E também pode ter um evento, eu posso ir lá e disparar um evento assíncrono, vai lá e liga. Quando terminar de ligar, você me chama de volta. Vai lá e lê o dado, quando terminar de ler, você me chama de volta. Desliga, quando precisar desligar. Módulo Wi-Fi e de rede móvel, também identifica o mesmo padrão, tá? Ele é uma máquina de estados, tem um processo de inicialização, vai lá, conecta na rede, conecta no servidor, depois fica esperando o usuário mandar conectar no servidor, conecta no servidor, manda dados, recebe dados, conecta no servidor, fica parado de novo. E também tem eventos, eu posso disparar eventos ali dentro da aplicação principal para ele, comandando ele, liga, desliga, conecta na rede, e ele vai lá servir isso e depois volta para a gente com o resultado. O modo Bluetooth, mesmo caminho, tá? Tem um estado, tem que fazer um setup nele ali e ficar recebendo dados e respondendo dados numa solicitação. E também tem eventos para poder comandar cada um dos casos. A aplicação principal a gente pode representar muito bem com estados, que, puxa, eu
ligo, eu leio o dado, espero 5 minutos, depois leio de novo e vou passando para a parte de telecomunicações. E a parte de telecomunicações a gente pode representar como uma fachada, tá? Até porque vai ter vários modos de comunicação potencialmente complexos no meio que a gente vai querer abstrair. A gente não vai querer que a minha aplicação tenha que mudar radicalmente só porque eu mudei o meu modo de comunicação. Eu vou ter uma fachada de simplicidade ali na frente para poder abstrair todos os casos. Bom, se a gente for fazer tudo isso, a gente pode chegar no modelo mais ou menos assim. Gente, isso é um modelo, tá? O modelo é uma representação abstrata. Tem muitas formas de abordar um modelo, tá? Tem bastante coisa acontecendo aqui nesse modelo que representa cada coisa. Mas a gente pode identificar alguns blocos. A gente pode identificar aqui algumas coisas fazem parte de HAL, algumas fazem parte de driver, são drivers, né? E algumas fazem parte de aplicação. E a gente tem ali no meio um AT-parse e um TCP abstraction que são coisas mais talvez seja mais parte de uma API ou de uma interface. Bom, esse modelo já nos sugere que a gente pode colocar nome nas coisas. Recurso de C++ para isso é o namespace. Interessante. Vamos tentar destrinchar isso aqui no ponto de vista de C++, essa partezinha aqui. Desde a aplicação principal, passando para o gerente de conectividade, os drivers e até o HAL ali embaixo. Bom, a gente pode começar olhando lá de baixo. Tem várias formas de abordar isso. Pode ser um top-down, um bottom-up. Eu vou abordar começando aqui do recurso mais simples, que sejam nossos UARTs. A gente pode usar aquela implementação mesmo que a gente usou lá em cima, sabe, para poder representar a nossa UART. Nada especial, realmente uma representação de UART, exceto que eu criei aqui um singleton. Eu tenho uma função instance que eu passo alguma coisa enumerado e ele retorna para mim um ponteiro para uma instância única de cada uma UART. Não importa qual UART ela é. Pode ser uma UART interna de low power do micro que é diferentona, ou pode ser uma UART normal. Mas o que importa é que, nesse caso, eu vou ter... eu pego essa instância de fora e uso lá dentro. Tá? Um parser de AT-command, quem mexeu com AT-command sabe quão chato pode ser fazer o parsing de AT-command. Eu deixei uma função aqui que é bem simples, no construtor, e aí vem o RAII, o construtor recebe uma comunicação serial, então eu tenho uma funçãozinha ali simples para mandar o comando e receber respostas, tá? Claro, gente, eu estou omitindo aqui coisas privadas, o estado e tudo que vai estar no fundo. A gente está aí, eu estou mostrando a parte pública, e aquela que por trás vai ter bastante coisa acontecendo. O meu send command tem um callback. O callback ele chama de volta quando terminar de mandar o comando e receber uma resposta, tá? Ali eu passo o comando que eu estou mandando também, uma resposta, um template de resposta. Template que eu digo assim, uma resposta esperada. Ele me chama de volta quando chegar aquilo. O dispositivo TCP está dentro da namespace interface, porque faz parte de uma interface genérica, tem só uma coisinha para criar, um TCP socket, e o TCP socket é um recurso, daqueles recursos únicos, um TCP socket é único, socket é único, eu não posso sair copiando ele, tem vários sockets no mesmo lugar, sabe? Então eu escolhi representar ele como unique pointer, e ele é um serial também, porque eu só quero mandar dado para ele ali, vai jogando dado e vai recebendo coisa de volta. Tu abre uma conexão, um caminho por TCP até o servidor. Tá? E o meu driver de Wi-Fi, ele só herda desse TCP device e tem funções específicas de Wi-Fi, lá para conectar numa rede Wi-Fi, para desconectar e também para criar meu socket. Daí o override que eu tenho aqui na frente. Faltou o virtual aqui na minha interface do TCP device, tem que lembrar disso, tá? Para poder substituir a função. Mas seguindo, o driver de rede móvel, mesmo caminho do Wi-Fi, ele também é um TCP device I, e aí já fica óbvio, eu vou usar um mobile, um Wi-Fi, vai ser a mesma coisa, vai ser o mesmo TCP device. Não vou precisar me preocupar na hora de mandar o dado, qual vai ser o dispositivo que eu estou usando. Eu só vou criar um socket, um caminho até o meu servidor e usar para a finalidade que precisar. O gerenciador de conectividade, na verdade, talvez seria um gerenciador de dados ali, porque eu vou entregar um dado para ele e eu espero que ele gerencie para quem que vai mandar esse dado. Se vai ser por TCP ou se vai entregar isso para o dispositivo Bluetooth. É também um singleton, ele é um recurso único, só tem um dele. E a aplicação principal, obviamente, também é um singleton, só existe um recurso disso. Também tem um erro aqui que faltou um static na frente do instance, mas... basicamente o que faria seria, lá dentro do instance ele instanciaria um único objeto de main e sempre retornaria o mesmo, tá? Essa é a propriedade dos objetos estáticos. E teria uma função run que iria fazer para rodar todo o meu firmware.
Modelagem. E aí, isso é uma coisa que a gente tem que acostumar a modelar nossos sistemas de formas racionais. Aqui eu coloquei um exemplo de UML como faria tudo, tá? Gente, C++ com classes tem que saber modelar o sistema. Nem que você consiga fazer isso mentalmente, tá? Isso tanto serve para racionalizar o seu design, a sua arquitetura, quanto para poder deixar como documentação para os outros, tá? Vale a pena estudar o UML, fica uma sugestão boa. Bom, resumão, o que está acontecendo? Se o projeto for complexo o suficiente, C++ pode ser benéfico. Não é muito benéfico usar C++ em projetos extremamente simples, tá? Com poucas abstrações, tá? Quando você tem muita relação de dependência, é muito bom. Não, talvez, muitas vezes não é benéfico também sair um projeto todo em produção que está em C ou outra linguagem para C++, tá? Talvez, nesse caso, vale a pena manter em C mesmo, tá? Projeto novo, entretanto, que você sabe que vai ser grande, talvez valha a pena passar C++. No pior dos casos, você programa C++ com compilador de C++, mas usando um estilo bem mais procedimental, estilo C, tá? O C++ expande sobre C, mas não é um superconjunto de C, tá? E algumas recomendações: usar abstrações contextualizadas, tá? Então, um exemplo de abstração contextualizada, a gente falou ali, o ART, que a gente está sempre usando aqui dentro, tá? Cada ART tem um contexto próprio, e vale muito a pena usar ali, porque a gente fica, os níveis acima da nossa aplicação podem enxergar só uma coisa abstrata embaixo, sem ter que se preocupar com detalhes da implementação. Dê nome às coisas, use namespaces, tá? É muito bom isso. Deixa o seu código organizado e agradável de se ler. Deixa o compilador completar seu código, tá? Através do modelo, dos templates, da metaprogramação. Muitas vezes é melhor, é mais sustentável do que ficar substituindo o código na mão usando macros. E é interessante usar a linguagem a seu favor, tá? Os padrões da linguagem, o RAII, padrões de projeto bem conhecidos, a própria STL é algo que dá para usar ao seu favor. Bom, é interessante modelar o seu sistema na forma de um módulo autocontido e bem contextualizado, sabe? De forma que, puxa, cada módulo tem responsabilidade bem específica e não deixa isso vazar para fora, tá? E tome cuidado, não abuse. O que você vai ganhar de concisão no código pode ocultar certos consumos de recursos. Como eu falei, template, se você abusar, criar 1 milhão de tipos, 1 milhão de funções, tipo, cara, cada uma implementação ali. Isso vai pesar depois na flecha, tá? Esteja ciente do ambiente, tá? Da implementação das suas bibliotecas, tá? De como ela implementa as coisas. Às vezes a implementação pode ser pesada de alguma coisa mesmo. É interessante testar antes de usar, fazer um perfilamento ali. Geralmente é tranquilo, mas na dúvida, teste. Escolhe a ferramenta correta para desenvolver o seu sistema. Quando eu falo escolher a ferramenta, escolhe a linguagem correta, tá? Nunca erre. Puxa, estou fazendo um projeto super complexo que podia se beneficiar de abstração, mas eu escolhi C, agora estou preso nisso. E vice-versa, um projeto super simples e talvez que fez em C++, mas está consumindo memória demais, vai ter que reescrever em C. É interessante esse julgamento, tá? E desativa o recurso que não for utilizar. Você percebe que não vai usar o RTTI, a conversão de tipos polimórficos ali, dá para desativar isso do compilador, tá? Isso é uma flagzinha lá, exceções também, para exatamente não ter o perigo de ter esse bloat. Eu recomendo o estudo do C++ Core Guidelines, C++ Core Guidelines, né? Ele é escrito pelo próprio criador do C++, tem no GitHub, é só pesquisar esse termo, vai aparecer lá. É um documento gigantesco, um livro que ensina C++. Você pode pensar, puxa, mas isso é para software? Sim, é para software, mas vale para firmware também, a maior parte do que está ali vale. E tem o C++ Reference, que eu também recomendo, é uma documentação bem técnica de C++, às vezes meio dura, mas realmente ela vai te mostrar o C++ moderno, o C++ 20, aquilo que a gente quer usar, tá? Pessoal, lembrando que a Traction tem muitas oportunidades, tá? Aqui de contratação na área de engenharia de hardware, firmware também. Sinta-se livre para ir lá e conversar conosco, se for do seu interesse ali, for algo interessante. E também não só firmware e hardware, mas também tem muitas outras áreas, data science, e assim por diante. E é isso. Vou chamar o Thiago de volta. Tudo bom, Andrei? Muito obrigado, parabéns pela apresentação. Obrigado pelo seu tempo. A gente sabe que você construiu essa apresentação toda aqui para o webinar. É sensacional. Sensacional. Obrigado. Parabéns. Valeu.
Pessoal, depois escrevam aqui no chat o que vocês acharam da apresentação do Andrei, que a gente comenta aqui no final do webinar. Tem algumas perguntas. A primeira pergunta do Lennon você já respondeu, né? E ao invés de citar algum livro, vai no C++ Core Guidelines, não é, Andrei? Exato. Olha, tem muitos livros bons de C++, tá? Alguns clássicos, mas o C++ Core Guidelines, cara, é um lugar fantástico. Não é uma leitura tão fácil, às vezes, tá? Mas quem tem a base em C vai conseguir entender ali, ter um caminho bom para seguir do que fazer e também do que não fazer. Lá mostra tanto o que fazer como o que não fazer, tá? Tá certo, obrigado, Andrei. Tem uma pergunta aqui relacionada a vagas. Você disse aí o formato que você pode aplicar para vagas na Traction. Attractions, você pode entrar direto no /carreiras/developers ou ir lá no LinkedIn também. A gente vai deixar o link aí no chat para vocês. E tem uma pergunta do Thiago, que é qual o nível que ele precisa ter em C++, ou que caminho seguir para conseguir um trabalho com C++ aí com vocês. Olha, forte essa pergunta, muito boa. O principal conhecimento de C++, curiosamente, é C. Isso é um fato importante. Ter um domínio de C é importantíssimo, gente. Não só para aqui na Traction, mas para qualquer vaga. Quando se falando de embarcados. Porque você não vai estar livre de, muitas vezes, ter que fazer uma implementação mais C, mais algoritmo ali, sabe? Mais mexer com ponteiro. Então, ter o conhecimento de C é importante para poder trabalhar com o firmware aqui em qualquer outro lugar que vai mexer com o sistema embarcado em C++. E fora o próprio C++, é interessante ter uma ideia geral de orientação a objetos, sabe? Essa coisa de você segregar partes, módulos, para poder tornar todo o seu produto mais portável, sabe? Não que você precise ter que saber implementar exatamente em C++, mas ter essa noção. Não é uma coisa tanto de C++, propriamente dito, porque isso se aprende, gente. C++ é uma questão mais sintática do que tudo, tá? Mas isso é basicamente o nível mínimo que tem que ter, tá? C, curiosamente, e sabe ter alguma noção de orientação a objeto. Tá joia. Obrigado. Obrigado, Andrei. Tem uma pergunta do Gustavo, não sei se você pode responder. Ele pergunta sobre a versão, né, do C++. Ele questiona que as versões mais novas não são tão utilizadas em produção na indústria. Você gostaria de comentar essa afirmação dele? Sim. Olha, é verdade. Assim como C++ em geral, tá? Existe uma certa desconfiança com relação às versões mais novas, porque as versões mais novas, elas expandem muito mais para o lado de software do que o que seria realmente útil e confiável no ambiente fechado de firmware, sabe? Não quer dizer que não tenha coisas que não sejam úteis, tá? Eu dei o exemplo ali do const-eval no C++20, é algo extremamente útil quando você tem que lidar com coisas pré-calculáveis em firmware, mas tem, puxa, o std optional, que para passar parâmetros opcionais, do C++17, que dá para usar o tempo todo. Muitas vezes a gente não quer passar um parâmetro, a gente quer deixar opcional ali para o usuário colocar ou não, e não quer usar um parâmetro mágico, um número mágico ali para dizer que não tem um parâmetro. E muitas outras construções que existem em C++, tá? Mas agora, realmente, se a gente for falar de corrotinas em C++20, é difícil expressar isso em sistema embarcado. Obrigado, Andrei. Agora vamos para as perguntas técnicas mais complicadas aqui. Tem umas perguntas pontuais aqui. O Matheus pergunta o seguinte: fala, Andrei, tudo certo? Pode falar um pouco sobre a dificuldade de tratar interrupções em C++ e quais as possíveis formas de tratar esse problema? Obrigado, Matheus. Cara, são as mesmas dificuldades em C, precisamente as mesmas, tá? Um problema meio que se torna óbvio é gerenciamento de nome de recursos, tá? C++, ele tem uma coisa que chama name mangling, que é exatamente bagunçar o nome ali. Por quê? C++ tem namespace, C++ tem sobrecarga de função, o nome das coisas, na hora de linkar, de compilar e linkar seus projetos, viram uma bagunça ali dentro. Em C é muito mais simples. Só que os frameworks, os recursos, são feitos para usar C nesse aspecto, acaba criando uma certa bagunça ali para lidar em C++. Outro problema é a natureza singleton de interrupção. Só tem um micro, só tem uma fonte de interrupção, é um singleton. Você vai ter que expressar isso por meio desse padrão de projeto, tá? Tem que ter um domínio bom de padrão de projeto para poder expressar isso. Fora isso, são as mesmas dificuldades para lidar com C com relação à atomicidade e proteção de concorrência. Tá joia, obrigado, Andrei. Tem uma pergunta do Gustavo.
se vocês utilizam algum sistema de benchmark para detectar e localizar esses excessos de consumo de recursos. Você estava falando ali de locação de memória, por exemplo. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Sim, isso depende um pouco da plataforma que a gente está usando, sabe? Por exemplo, a gente usando aqui um dia testando uma coisa de ARM, da Silicon Labs, eles fornecem uma ferramenta muito boa que faz uns gráficos de consumo de memória, recursos e CPU, que você pode ver na sua IDE. Sabe? Se colocar um VS Code ali, já tem um plugin ali que vai te destrinchar tudo aquilo. É uma forma bem visual. É claro que nem sempre resolve todos os problemas. Se for um caso, por exemplo, que você teve que reescrever a função de alocação, puxa, aí você vai ter que desenvolver a sua própria função para poder fazer benchmark de recursos, tá? Poder fazer perfilamento. Mas sim, a gente usa alguns recursos que os fabricantes dos micros nos fornecem para poder resolver esses problemas. Tá joia, obrigado. O Eurípides pergunta o seguinte: qual a definição de peso dos containers? Você pode elaborar mais um pouco sobre isso? O caso do IOStream é por conta do design e não está associado ao STD Vector, por exemplo. O mesmo, por exemplo, para STD Array. Muito bem. Assim, eu dei um exemplo do IOStream porque ele é parte da biblioteca padrão de C++, e não necessariamente um container, tá? O caso do IOStream foi uma curiosidade que eu dei de uma implementação que veio um micro, eu não lembro qual micro que é exatamente, gente. O que estava acontecendo ali dentro é que dentro do IOStream ele instanciava uma coisa estática, e é um instanciado que tinha que chamar o construtor, e isso tinha um monte de dependência, isso trazia um monte de coisa para dentro, mesmo que a gente não usasse, sabe? Esse era o caso. E por alguma razão, o linker não resolvia isso pra gente. É uma coisa meio inexplicável. O linker sempre incluía essa coisa estática, mesmo quando a gente inicializava essa coisa, mesmo sem usar. Já em termos dos containers, os containers são ferramentas bem poderosas, mas são intensivas em memória RAM, sabe? Eles podem querer mover, realocar coisas de um lado para outro. Se o sistema for muito sensível à fragmentação, vai ser meio mal isso, tá? Se você estiver num ambiente de software, com, sei lá, 4, 8, N gigas de memória, não vai ser um problema muito grande, entretanto. É mais a questão assim, os mesmos problemas que a gente tem em C normal. Cuidado com o uso de memória dinamicamente. Obrigado, Andrei. Tem uma pergunta do André Abrantes. Ele pergunta o seguinte: pode comentar novamente sobre o objetivo dos colchetes no código em C++? Claro. Deve estar falando ali no contexto de função anônima. A função anônima ali que a ideia daquilo é que, puxa, às vezes eu quero passar uma variável que está lá fora para dentro da minha função anônima. Porque, puxa, a ideia da função anônima é estar no contexto, é você falar uma coisa num certo contexto. Você contextualizar o seu código de callback. Mas às vezes aquele callback depende de uma coisa que está do lado de fora, eu quero passar para dentro. O colchete, nesse caso, ele copia aquilo, ele cria uma cópia daquilo que aparece lá dentro para você usar, tá? Sintaticamente, é simplesmente isso, tá? Você vai poder usar aquele negócio, é claro, vai passar por cópia, não vai ser por referência. Existe até como passar por referência, tá? Se você colocar um e-comercial antes, você vai passar por referência, mas a ideia é que ele expõe uma coisa de fora para dentro da sua função anônima e a gente pode usar aquela coisa que está lá de fora. No exemplo que eu dei foi o exemplo da derivada. Ele, no caso, pega o ponteiro de função que está do lado de fora e passa para dentro. E toda vez que eu chamo a função da derivada, ele, na verdade, pega aquela cópia, chama a função por trás dela e para gerar meu resultado. Obrigado, Andrei. Tem uma pergunta do Juliano que é a seguinte: gostaria que comentasse sobre quando implementar sistemas de script de builder para variantes e automação de testes, e quais ferramentas você recomendaria para testes automatizados para embarcados, utilizando C++. Olha, uma coisa legal é que a gente pode escrever os testes muitas vezes em C++ mesmo, tá? Esse é um recurso que a gente usa bastante aqui. A gente escreve realmente um CPP que importa as bibliotecas que a gente precisa e faz testes e a gente usa aquelas funcionalidades de assert. Pode ser o static assert mesmo, para quando é uma coisa verificável em tempo de compilação, ou pode ser um assert convencional de C. Mas basicamente, a gente escreve um código em C, que ele roda partes do nosso código, a gente tem um resultado de referência, algo que a gente espera que funcione, e então
em uma ferramenta assim de teste automatizado, pode ser um GitHub Action, por exemplo, ele vai rodar aquilo toda vez que a gente compilar e vai ver se está dando o resultado certo. Isso para o caso de bibliotecas. Isso é um pouco mais difícil de fazer para coisas que dependem de hardware, porque a gente teria que simular o hardware, o que não nos impede, tá? Teve uma vez que a gente escreveu um código para simular uma memória RAM que a gente precisava acessar aqui e simular o funcionamento dela, com base no barramento. Mas realmente envolve fazer. A gente fez isso, abordou isso escrevendo um código em C++, usando C++ para testar a si mesmo. Tá, joia. Obrigado, Andrei. Tem uma pergunta do Marcelo, do Bruno e de outras pessoas aqui do chat. Eu vou tentar juntar tudo numa pergunta só. Olha só, você disse aí que vocês fizeram um teste com ARM, né, com a arquitetura ARM. Vocês trabalham também com algumas arquiteturas proprietárias, né, diversos micros diferentes. Mas antes da apresentação, a gente estava conversando, que você disse que é muito importante você ter um entendimento sobre a linguagem de programação, ter experiência de como utilizá-la e também conhecer sobre linker e compilador, né? Então, assim, o Marcelo pergunta, questiona os guidelines, pergunta, nesses guidelines tem como utilizar em algum micro, né, algum exemplo de como utilizar em um microcontrolador? Então, gostaria que você falasse um pouco, assim, sobre a experiência que vocês têm aí na Traction, né? Qual que foi a dificuldade de vocês começarem no C++, né, e implantarem essa filosofia para diferentes arquiteturas que vocês trabalham aí, né? E como que foi o trabalho do dia a dia com micro, sabendo, né, de linkers, compiladores, e a diferença de diferentes ambientes de programação também? Muito bem, excelente pergunta. Olha, muitas vezes a maior dificuldade, a maior luta que a gente tem no projeto, aquela parte mais enfurecedora é exatamente fazer a ferramenta funcionar. Hoje está ficando cada dia mais fácil isso, tá? Então, se você olhar a AST, já fornece ferramentas muito boas para começar o seu projeto já em C++, cara, você já clica, ele vai compilar e pá! Ou chama o make, se for usar Makefile, ele faz muito bem isso pra gente, tá? Geralmente, se o seu projeto suportar um GCC, for compilado por um GCC, e tem que conhecer o compilador, vai ser fácil usar C++, tá? Realmente vai ser extremamente fácil. Se tiver um esquema de build, um CMake, algo assim, vai facilitar mais ainda. Mas se a base for GCC, vai ser fácil, tá? Mas achar informação específica para micro, às vezes é difícil mesmo. Principalmente quando falando de C++, até porque não é comum. Você vai ter que ali pesquisar em fóruns e tal. Se for algum micro mais comum, mais mainstream, vai ser mais fácil. Se for mais obscuro, vai ser mais difícil. Se for com GCC ou algum compilador desses mais mainstream, também vai ser mais fácil, tá? Em termos de experiência de adotar isso aqui dentro, o mais difícil, ironicamente, foi a aceitação da galera, tá? E confiar na linguagem, mas a gente conseguiu um resultado muito bom. A gente tem que programar com certo rigor, porque a gente tem muito compartilhamento de código, então vai ter um código que vai estar rodando lá no ARM, no micro, vai ter outro que vai estar no x86, vai ter outro que vai estar em outro lugar, tá. E tem que ter uma portabilidade. A gente não pode confiar, por exemplo, que toda a estrutura vai estar alinhada igual. A gente tem que seguir o padrão da linguagem para isso, tá? De desconfiar dessas coisas, para não dar problema. E assim a gente consegue muita interoperabilidade entre diferentes projetos e programas. Tá, joia. Andrei, uma pergunta sobre contratação e modo de trabalho de vocês. Vocês estão em diversos locais diferentes, né? Você disse aí, Estados Unidos, México e Brasil. Onde que está o escritório de P&D e necessariamente precisa trabalhar presencial? Pode ser híbrido? Como que funciona? O nosso escritório de P&D fica em São Paulo, fica em Moema, aqui na Zona Sul, um bairro muito bom, sabe? E atualmente a gente vem contratando só em regime presencial, mas assim, por um bom motivo. A gente tem muito hardware aqui, é muito dinâmico o dia a dia. A gente está sempre mudando, tá adicionando um componente novo. Tem um laboratório que o pessoal de hardware vem entregar uma placa nova, trocaram, sei lá, um resistor, um componente, vamos tocar. É meio difícil sustentar isso à distância, tá? Híbrido, de se pensar ainda assim é meio complicado, porque, cara, é uma coisa que depende muito de pegar um recurso específico, um osciloscópio, mas a princípio a gente está fazendo realmente presencial por causa dessa limitação, dessa dinamicidade que existe de estar trabalhando com hardware. Queira ou não, o sistema embarcado está muito próximo de hardware, não é só programação pura. Tá, joia. Moema, São Paulo. Muito bom. Andrei, tem uma pergunta do Gabriel sobre RTOS. Ele tem uma aplicação
com múltiplas máquinas de estado, operando de forma independente. Uhum. Aí ele questiona aqui, quando você sugeriria utilizar um RTOS? Então, imagine que ele esteja programando em C++, né? Quais seriam os prós e os contras dessa abordagem e de outras alternativas? Olha, não existe um problema em usar RTOS, pelo contrário, eu acho bom usar um RTOS, sabe? Porque ele gerencia muita coisa que teria que fazer na mão. Um RTOS muito comum que o pessoal usa é o FreeRTOS, né? Ele é escrito tudo em C. Ele pode ser envolvido por C++, por incrível que pareça, tá? E aí ele torna mais potente ainda, eu sinto isso, que se envolver o FreeRTOS em C++ se torna mais potente. Mas não existe nenhum problema específico, tá? Em usar um RTOS junto com C++, tá? É perfeitamente sustentável, tá? Desde, é claro, que você saiba, você faça algum invólucro ali para não misturar muita sutileza de C com C++, tá? Sobre coordenar o sistema todo a eventos não, perdão, a estados, fantástico também. A gente aborda muito dessa forma, tá? Com RTOS também. E a gente às vezes usa uma filosofia um pouco diferente da RTOS, que eu falei de cooperação, sabe? Que cada tarefa coopera explicitamente para entregar o controle para outra tarefa, em vez de deixar o núcleo interromper a gente, fazer preempção, né? Isso é vantajoso no momento que você tem que compartilhar recursos, porque, puxa, eu não fico travado dependendo de outra tarefa terminar, eu tenho muito menos dor de cabeça com compartilhamento de recursos. Por outro lado, isso existe responsabilidade na hora de programar também, que eu tenho que devolver o controle, não posso ficar travando o meu código no meio da execução, dando delay a vazio, sabe? É sempre um próximo, sempre move de um lado para outro, sabe? No final, eu sinto que o ganho disso bruto depende da aplicação, tá? Uma aplicação altamente orientada a eventos é vantajoso usar um modelo cooperativo. Uma aplicação bem mais sequencial, usar um preemptivo pode ser melhor. Tá joia. Obrigado, Andrei. O Marcelo diz que tem conhecimento em linguagem C e C++, conhecimento em elaboração de esquemática e layout, PCB, ou seja, ele é do hardware e ele também faz uns firmwares aí, Andrei. Mas, porém, ele não teve experiência com programação com finalidade de manusear recursos em micro, em questão de memória e recursos, né? Esses que você disse aí que são tão importantes. Uhum. Ele teria chance aí na Traction? Eu gostaria de perguntar, Marcelo, o que você está esperando? Só se inscreve, cara. Com certeza, tá? É só isso que eu falo. É fácil. Se você teve experiência com C++, é fácil adaptar, tá? É uma mudança de paradigma, mas é fácil. Muito obrigado, Andrei. Andrei, eu gostaria que você deixasse aí, então, umas palavras finais aí para o pessoal. Obrigado demais pela apresentação, por ter feito isso com tanto cuidado, né? Nós vimos aí que foram mais de 100 e poucos slides, sensacional. Obrigado de verdade, em nome aí da comunidade. Gostaria de abrir a palavra para você. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado a Embarcados por dar essa oportunidade também, tá? É aquela coisa, muitas vezes a gente está falando de um tema polêmico e não sabe o valor que isso tem. Muitas vezes tudo que a gente precisa para poder mudar de mentalidade é ser sensibilizado para isso. Eu espero ter a oportunidade de sensibilizar vocês que estão ouvindo aqui nessa oportunidade de tentar uma coisa nova, de tornar mais popular. O pessoal às vezes fica um pouco intimidado com C++, até pela falta de suporte da comunidade, e muitas vezes eu sinto que é exatamente por falta de pessoas. Quanto mais de nós entrar nessa brincadeira, mais gente, mais suporte vai ter, mais oportunidade a gente vai ter para poder construir um ambiente legal nesse ponto, tá? Não tenham medo da linguagem, ela é sua amiga, respeite, claro, não abuse demais dela, e use ela sempre a seu favor. Oportunidades não falta, gente. É fantástico. Aqui na Traction mesmo tem muita oportunidade. Não só oportunidade de trabalhar com o filme de Neo, mas de crescer também. Você pode sempre aproveitar essas oportunidades. E também exatamente atualizar e trazer e aplicar esse conhecimento novo, que tem muita oportunidade à frente. Obrigado, gente. Obrigado, Andrei. Antes de você ir, eu vou ler aqui os comentários do pessoal. O Leonardo disse, excelente apresentação, Andrei, parabéns. Parabéns pela apresentação. O Oswaldo deixou o comentário dele. O Adriano disse, parabéns, excelente apresentação, muito obrigado, fantástico. A Luísa disse, Andrei, arrasou.
José Alexandre, parabéns, total domínio, show, excelente apresentação. O Antônio, obrigado, boa tarde. E obrigado pela apresentação, Luiz Antônio, e obrigado pela apresentação, José, e o Gustavo também. Obrigado pela excelente apresentação. Obrigado, Andrei. Valeu. Valeu a todos. Valeu todo mundo. Valeu, Thiago. Valeu, Embarcados. Fantásticos. Obrigado. Eu gostaria que você desligasse sua câmera e seu microfone para eu dar o último anúncio para o pessoal. Obrigado. Pessoal, então, foram mais de 300 pessoas, se eu não me engano, ao vivo aqui com a gente. Muito obrigado. A interação foi incrível. Tentamos responder aí 90% das perguntas, até juntamos algumas perguntas para o Andrei responder de forma mais concisa. Obrigado a todos. O replay desse webinar estará disponível no embarcados.com.br/webinars. Nós vamos continuar trazendo diversos conteúdos, né, técnicos para vocês. A Traction vai estar presente no evento do Embarcados, que vai acontecer em outubro, dia 28 de outubro de 2023, o evento presencial em São Paulo. Tá? Lá vai ter workshop, vai ter apresentação, vai ser bem legal esse evento também, com a presença aí da Traction. A gente está organizando aí para ver se traz um tema similar a esse que foi apresentado hoje aqui no webinar. Se vocês precisarem, né, e quiserem trabalhar na Traction, ou tiverem curiosidade, entrem na Traction.com. Ela acabou de receber investimento, isso está em todas as mídias, né? É uma empresa aí de IoT que está bem valorizada no mercado agora, porque tem muita gente trabalhando e desenvolvendo produtos, né, para o mercado nacional e internacional também. Não tem sede só no Brasil, México e Estados Unidos também. O pessoal continua agradecendo aqui, nós que agradecemos a vocês. Obrigado, até o próximo webinar. Tchau, pessoal.